Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Elaine é psicanalista e mora em São Paulo. Quando ela tinha entre 6 e 7 anos de idade, estava descendo uma escada, escorregou, perdeu o equilíbrio e bateu com as costas na quina de um degrau. Ela sentiu que o ar ia faltar e em seguida a sua respiração parou e ela teve uma EQM. Foi quando ela ouviu: "Você precisa fazer alguma coisa." Como temos feito, dividimos a entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ela nos conta a sua EQM e na segunda parte responde as nossas perguntas e nos conta outras experiências. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Elaine? Boa noite, Elaine. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e algumas outras histórias muito interessantes mesmo, porque nós já conversamos. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que faz e onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. De novo, a palavra está com você. Boa noite, Carlos. Primeiro quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Elaine Maia, sou aqui de São Paulo. Minha formação principal é arquitetura e urbanismo, né? Minha primeira paixão. Mas nesse momento, né, já tem 12 anos, eu estou como psicanalista. Assistindo, né, aos seus vídeos, que eu já tenho acompanhado há bastante tempo, eu me senti assim bastante, eu não sei nem se a palavra é motivada, né? Mas eu senti, né, uma vontade muito grande de compartilhar um pouco das coisas, né, das experiências que eu tive desde muito pequena, né? Eu comecei, né, a ter algumas experiências diferentes desde que eu era muito pequena, né? E o que eu posso considerar aqui como uma experiência de quase morte, né? É uma experiência até singela, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que quando eu era pequena, eu sofri uma espécie de acidente, né? Eu tinha 2 porquinhos da Índia, né, que eu carregava para baixo e para cima, levava a tomar sol, levava no quintal comer capim, essas coisas que criança faz, né? E nesse trajeto tinha uma escada, né, que dava, vamos dizer assim, da parte térrea da casa da minha mãe para a parte de baixo. E nesse dia eu coloquei um par de chinelinhos que eu tinha, que eram de feltro, você imagina, né? E aí peguei os bichinhos, coloquei num monte de jornais assim que eu estava levando lá para baixo e tal, né? Me paramentei para levar os bichinhos para baixo. E a hora que eu fui descer a escada, né, ela estava fora do meu campo de visão, eu acabei pisando no degrau, assim, de uma maneira meio afoita, assim, né, sem muita firmeza, e eu acabei escorregando, né. Quando eu escorreguei, eu perdi totalmente o equilíbrio, né, tudo voou, né, os bichinhos, o jornal, tudo que tinha na minha mão ali, e nesse momento eu caí e bati as minhas costas, né, direto na quina do degrau, né. E quando eu me apercebi, né, que eu estava ali numa condição que eu não conseguia me movimentar muito, eu consegui perceber, né, que o ar ia começar a me faltar de verdade, né. Eu comecei a ficar um pouco preocupada e a hora que a minha respiração parou, né, eu, de repente, fui catapultada do corpo, né, eu saí e me vi fora do corpo, olhando, né, para mim, né, para o meu corpo físico que estava ali em cima da escada, né, deitada ali na escada, né. E aí, nesse momento, eu observando o meu corpo ali, eu percebi uma presença, né, ao meu lado, que eu vou chamar do meu amparador, meu anjo da guarda, né, e nesse momento ele olhou para mim, né, eu
vou usar essas palavras, né, mas na verdade, eu percebi, né, que ele me disse que eu precisava fazer alguma coisa, né, eu precisava fazer alguma coisa em relação àquilo que estava acontecendo. E eu me lembro que eu fiquei um pouco perplexa com aquilo, né, assim, tipo, o que eu vou fazer? Mas nesse momento eu tive um impulso, né, de me dirigir a alguém que estava ali na minha casa. No caso, a minha mãe estava em casa, a minha avó também estava em casa, né, e aí quando eu tive esse impulso, vou chamar de uma vontade forte, né, uma forte vontade, imediatamente eu me percebi, né, volitando, né, e indo na direção do quarto da minha mãe, né. Ela estava lá no quarto dela, fazendo alguma coisa, arrumando o quarto, e eu me lembro que eu me aproximei dela, né, e fiquei circundando, né, passando assim em volta dela para ver se ela percebia a minha presença, né, e eu via que ela não percebia nada, né. Quando eu vi que ela não percebeu nada, eu pensei na minha avó e me vi, né, volitando até o quarto da minha avó. Quando eu cheguei perto da minha avó, eu fiz o mesmo movimento, né, de ficar rodeando, assim, passando em volta dela, né. E nesse momento eu percebi que ela colocou, né, as duas mãos no coração, né, e falou: filha. Era como ela me chamava, né. Eu era neta, mas ela me chamava de filha, né. E aí, nesse momento, né, eu acredito que é como a gente, quando você sente, né, uma angústia referente a alguma pessoa, uma preocupação, né, uma intuição, né, e aí, nesse momento, ela saiu correndo, me chamando a minha mãe, né, perguntando onde eu estava. Minha mãe não sabia onde eu estava, as duas saíram, né, procurando onde eu estava e eu observando tudo isso, né, da minha perspectiva. Elas saíram de dentro de casa e viram, né, que eu estava lá caída na escada. Nesse momento, a minha mãe, ela foi em direção à cozinha. Na pia dela, né, tinha aqueles armários antigos com porta de correr, né, eu me lembro que ela abriu a porta de correr, pegou um vidro de álcool que tinha lá, né, trouxe para perto de mim, e aí elas começaram, né, eu estava, né, de barriga para cima, então elas começaram a passar álcool nos meus pulsos, né, no meu peito, e nada aconteceu. E aí elas me viraram de costas, e aí começaram a jogar o álcool nas minhas costas e passar a mão nas minhas costas. Nesse momento, eu voltei a respirar, né, então, quando eu inspirei, né, que eu consegui inspirar o ar, né, aí eu voltei, né, eu fui sugada para dentro do meu corpo novamente, né, aí abri os olhos, né, e olhei para as duas lá que estavam meio perplexas, né, preocupadas com o que estava acontecendo comigo ali, né. Eu não tive sequelas dessa queda, nem nada demais, né, mas o interessante mesmo, né, foi as coisas que aconteceram do meu ponto de vista, né, porque eu vi tudo aquilo que aconteceu, né, ninguém me contou, né, não, eu fui, né, a mamãe foi lá, pegou o álcool, passou nas suas costas, não, né, eu vi tudo isso que aconteceu em tempo real, né, e eu nunca contei isso nem para minha mãe, nem para minha avó, elas nunca souberam, né, que eu vi o que tinha acontecido ali, né. Então eu entendo, né, que o que aconteceu comigo foi isso realmente, né, foi uma experiência de quase morte, que talvez se eu não tivesse sido socorrida ali seria o que tivesse acontecido de verdade ali, né. Parece uma experiência muito longa, mas eu acredito que ela tenha, sei lá, não durado mais do que 3, 4 minutos, eu não sei, né, não consigo avaliar isso, porque eu era muito pequena, né, eu tinha uma idade muito pequena, né, eu estava com 6, 7 anos mais ou menos de idade, por aí. A sua experiência, ela traz uma novidade e
Eu comento isso algumas vezes, que é impressionante como toda a experiência de quase morte, não importa que tenha sido longa, curta, mas tem sempre alguma coisa que só ali aconteceu. Essa sensação que a sua avó teve, que sua mãe não teve, de uma certa forma me faz pensar nas intuições que a gente tem no dia a dia. Sim. Que muitas vezes pode ter a ver com um contato com uma realidade extrafísica, até de alguém querendo nos ajudar em alguma coisa. Sim. Então, isso foi o que me chamou a atenção, principalmente na sua experiência, que é essa comunicação que você teve com a sua avó e também esse ser que estava ao seu lado e que falou: você precisa fazer alguma coisa. Que também ele não falou o que era para você fazer, né? Não, ele não disse você precisa fazer isto, né? Ele sugeriu que eu precisava fazer alguma coisa. E ele não sugeriu falando, tipo aquele download, de repente você sabia que isso tinha sido passado para você? Exatamente. Eu não posso dizer para você que eu recebi essa informação de maneira linear, palavra por palavra. Não, é um pensamento mesmo, que vem em bloco, em forma de bloco, vamos dizer assim, né? Você não ouviu? Você o sentiu? Eu senti a presença ali. Eu posso dizer para você, se eu puder identificá-lo, eu posso dizer que era uma figura masculina. Eu o percebia como uma figura masculina. E o que faz você percebê-lo como figura masculina? Totalmente misterioso ou tem algum dado? A energia, é a sensação. É uma coisa que não consigo explicar para você. Eu não o vi diretamente, né? Não posso descrevê-lo como uma pessoa que tem um cabelo de uma cor, que tem uma altura. Eu posso dizer para você o que eu senti naquele momento, né? Que era uma figura muito maior do que eu, né? E que era... o sentimento era de que era uma pessoa forte, maior do que eu, e essa energia era masculina. Você não ouviu a voz dele, foi uma espécie de download, como a gente brinca de falar, mas eu pergunto, esse pulso de energia, essa comunicação instantânea, te permitia notar o timbre dela? Sim, né? Não é o timbre, é uma energia, é uma energia, como se você, ouso dizer, como a gente percebe um som, como a gente percebe uma batida de um instrumento, né? Vou ousar um pouco mais, vou chamar de uma espécie de assinatura energética, poderia ser, né? Algo que é só daquela pessoa. Você se sentia criança ou ali você se sentia sem idade? Naquele momento, eu me sentia sem idade, mas eu tinha algo de uma identificação com aquele corpo de criança, mas enquanto consciência, eu não me sentia como uma criança. Isso quer dizer que você sentia ter maior compreensão sobre as coisas do que uma criança teria? Sim, de certa maneira sim, porque na verdade eu não senti medo naquele momento, eu não me passou, eu não tive aquela sensação de pânico ou de medo ou de que algo ruim poderia acontecer comigo ali, sabe? Era só uma experiência, era só uma situação que estava acontecendo ali. Quando você bateu com as costas no degrau e o impacto provavelmente deu um choque no seu pulmão e tal, e você começou a não respirar, por enquanto você estava consciente. Eu tive total consciência da queda. Quando é que desapareceu a consciência? Quando o meu pulmão parou.
Você falou que foi catapultada para fora. Exatamente. A hora que o meu... Porque foi uma coisa sequencial mesmo, né? Você está respirando e a quantidade de ar está reduzindo, então é como se você entrasse num estado de sono, desmaio, não sei, um sono, né? Então, a hora que parou, que cessou a função do meu corpo ali, foi nessa hora a minha consciência passou para fora do meu corpo. Algumas perguntas sobre este outro lado. O espaço era igual aqui? O espaço era o mesmo que eu via no corpo físico, com algumas características diferentes. As pessoas costumam usar uma expressão que é como se você visse em pixels, né? Ou quase que como se eu pudesse ver através de um celofane, através de um saco plástico. É algo que, para mim, naquele momento ali, não tinha muita nitidez. Mas quando você fala em pixel, me veio a ideia de você ter visto algo pontilhado, como reticulado. Exatamente. Como se fosse tudo feito de pequenas partículas. Milhares, né? Tem milhares. Havia cor como aqui? Havia cor como aqui. Já várias pessoas falaram sobre essa forma pontilhada de enxergar. E é interessante porque isso tem uma relação com a física, inclusive, né? Porque você sabe que todos nós, né? Eu, você, os seus óculos, meus óculos, a câmera, a sua câmera, minha, todos nós somos feitos das mesmas partículas físicas, elétrons, prótons, quarks. O que muda é o arranjo entre elas, né? E vibração que seja. Mas é muito interessante perceber em alguns relatos uma semelhança de interpretação visual que existe da física. Isso te chamou a atenção na hora? Eu acho que não foi uma coisa que eu levei em consideração, porque naquele momento o meu foco, a minha atenção, ela realmente estava totalmente voltada em buscar esse contato com alguém da minha casa. E você quis esse contato ou você só foi atrás dele porque esse ser orientou? Foi só porque ele me orientou. Porque você estava bem ali? Eu estava. Qual era o sentimento que você tinha ali? De uma certa ingenuidade até com relação ao que estava acontecendo, porque eu não tive essa percepção imediata de que aquilo poderia ter avançado para uma condição muito ruim para mim, ou de desligamento mesmo do corpo, sabe? Mas você sentia ali que seria muito ruim morrer? Você tinha essa sensação? Não, eu acho que esse senso de urgência, ele veio quando eu percebi, né, essa mensagem de urgência, você precisa fazer alguma coisa. Você disse que você não se assustou quando você se viu lá. Não. Você achou natural? Pois é, não me causou esse espanto do novo, de como se, nossa, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu não me lembro dessa sensação da novidade, como se fosse, de certa maneira, natural. Eu acho que o problema todo ali é o fato de eu ter caído e ninguém viu, né? Ninguém percebeu. Você volitou até sua mãe e até sua avó. Você nunca tinha volitado antes, certo? Não. Pareceu natural para você volitar naquela situação? Pareceu natural. Você não se encostava numa parede para empurrar e pegar impulso. Você queria e o seu desejo te movimentava? Exatamente. Totalmente movida pela vontade. E eu acho que quando eu recebi essa informação de que era eu que tinha que fazer alguma coisa e não era ele, né, que estava lá, que ia fazer alguma coisa por mim, eu acho que aí me despertou mais ainda, né,
esse senso de urgência de eu precisar fazer alguma coisa. Então, eu realmente tive uma vontade muito forte, né, de procurar as pessoas dentro da minha casa. Eu tive a impressão de que em algum momento você falou sobre o tempo, de ter demorado, de uma forma que me deu a entender, mas eu posso ter errado, que lá demorou mais tempo do que aqui. Exato, eu acho que tem uma diferença. Parece que lá acontecia numa espécie de câmera lenta, né? Num tempo mais lento. Ou seja, cabia mais coisa lá no mesmo tempo do que aqui. Exatamente, né? Exatamente. Você não se sentiu voltando para o corpo? Você soube que você foi sugada, mas você sentiu a entrada no corpo, assim, alguma aflição, como algumas pessoas falam, parece que eu entrei numa pedra de mármore, ou foi algo agradável? Não foi agradável, né? Porque a hora que eu entrei, eu voltei para o corpo, eu senti a dor, né? A dor da pancada que eu levei, o desconforto do respirar, né? Essa primeira inspiração, né? Ela foi dolorosa, né? Doeu aquilo, né? Foi um desconforto físico grande de estar ali. Por que você nunca contou para sua mãe ou para sua avó? Eu acho que uma espécie de sentimento, né, de que as pessoas não vão acreditar no que está acontecendo, né, como se fosse uma fantasia, assim, né, algo que não merecesse muito crédito, né, algo decorrente de um trauma ali, né. Eu acho que foi isso. Eu guardei isso para mim, realmente não contei, né. Eu sei que você vai contar daqui a pouco uma experiência que você tinha já aos 4 anos de idade. Eu pergunto, essa sua decisão de não contar tem a ver com experiências anteriores? Eu acredito que sim, porque de alguma maneira eram coisas que, na minha percepção, você me perguntou essa questão da idade, né? Eu não me sentia com a idade que eu tinha, que era uma criança, né? De 4 anos, de 7 anos, de 8 anos, né? Da mesma maneira que você falou em relação ao tempo, né? Era como se coubesse mais dentro de mim, fora do corpo, do que dentro dele, né? O corpo é uma limitação. E você sentia também algum tipo de felicidade ou paz, como tantos falam? Naquele momento dessa experiência, não. Eu sentia a urgência. E aqueles outros sentimentos de pertencimento ou de estar ligado a tudo? Nessa experiência, não, Carlos. Nessa experiência, não. Nessa experiência, realmente, eu acho que ela foi bem específica para o que estava acontecendo ali, né? Tinha algo que aconteceu, um acidente, que precisava de uma resolução ali, né? Então, eu acho que não houve, naquele momento, para mim, um espaço para pensar em outras coisas, sabe? Eu senti realmente como uma coisa pontual e específica. Eu gostaria que você contasse daquela experiência anterior a esta, mas antes eu queria fazer uma pergunta a você. Você é psicanalista. Não havia o termo experiência de quase morte quando o Jung teve uma experiência que ele descreve num livro, né, o último livro dele, que fala Reflexões, não me lembro do nome, mas que eu já li e que tem toda a cara de uma EQM. Ao mesmo tempo, o Jung fala em inconsciente coletivo, que de uma certa forma faz muito sentido com toda essa compreensão trazida pelas experiências de quase morte. De que forma você, como psicanalista, sabendo da história do Jung, você entende tanto a experiência que ele teve, quanto a relação desse conceito de inconsciente coletivo quando nós pensamos nessas experiências? Como se, quando eu falo em inconsciente coletivo, parece que estamos todos ligados também de acordo com Jung.
eu entendo o nosso corpo como se fosse um aparelho que interpreta, né, que faz leituras, como o nosso olho, sei lá, é capaz de observar um objeto e, sei lá, entender essa informação de alguma maneira, né? E a gente está limitado por esta realidade que nos é apresentada. Então, eu acho que quando a gente fala de experiências como essa, né, de saída do corpo, né, acho que a gente está acessando, né, uma outra sintonia, uma outra faixa, né, uma outra faixa de frequência, que, de alguma maneira, eu acho que a gente pode entender até como esse inconsciente coletivo. Vou falar um pouquinho mais, assim, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de veículos de manifestação da consciência, pensando, né, que somos uma consciência maior, para além desses limites do corpo físico, que está restrita nesse corpo, né, quando a gente consegue expandir a nossa percepção de realidade, né, a gente consegue acessar esse campo que Jung chamou de inconsciente coletivo. É como se fosse um mar, realmente, de coisas, e as coisas estão todas lá, né, organizadas ou desorganizadas até de alguma maneira, né. É interessante porque, como a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre a clínica, né, como é interessante que certas pessoas com certos tipos de experiência acabam aparecendo no nosso consultório, né, com experiências que têm ressonância com o que a gente é, né. Eu acho que a gente pode chamar isso de um certo inconsciente coletivo que foi atraído por uma similaridade ali de frequência, sabe? A gente estava conversando um pouquinho também sobre essa coisa de vibração, e que a gente atrai o que a gente é e não aquilo que a gente quer, né? Então, conforme a gente vibra, né, acredito eu, né, que a gente acaba atraindo essas experiências, essas pessoas com experiências semelhantes, né? Dessa maneira que eu entendo um pouquinho, né? E me chama a atenção também que ele criou esse conceito de inconsciente coletivo antes da experiência dele. Agora eu queria que você, por favor, nos contasse daquela sua experiência que foi aos 4 anos, não foi isso? Essa foi mais ou menos aos 4 anos, né, aos 4 anos de idade. Eu não cheguei a comentar com você, né, mas a minha família é muito pequena, né, meu pai, minha mãe, eu sou a filha mais velha, e eu tinha uma irmã, 1 ano e meio mais nova do que eu, e essa minha irmã, quando ela estava com uns 2 anos e meio de idade, mais ou menos, ela apresentou sintomas de convulsão e que logo foram diagnosticadas um tumor no cérebro, né? Então, assim, os meus pais passaram, assim, uns 3 anos, mais ou menos, né, muito dedicados a cuidar da minha irmã, né, além de ter que trabalhar e uma série de coisas. Então, assim, eu fui uma criança que eu tive uma infância, pelo menos neste período, né, bastante solitária, digamos assim, né, ficava muito em casa. Eu acho que a criança, ela acaba criando, né, um mundo interno, um mundo particular, né, então eu me lembro, né, de brincar muito sozinha, né, e essa experiência, né, ela aconteceu num desses dias. Na sala da minha mãe tinha uma mesa de centro, dessas dos anos 60, né, que tinha a pedra de mármore em cima. Eu gostava muito de brincar ali, porque eu imaginava que ali era a minha casa, ou a casa das bonecas ali, né. E nesse dia estava eu, né, brincando ali com as minhas coisas ali, e eu senti, né, a presença, né, de 2 ou 3, né, consciências perto de mim, né, e nesse momento que elas chegaram, eu vou chamar de uma descoincidência, né, é como se
o meu corpo tivesse recuado uns 50 centímetros para trás, né? Então, o meu corpo estava ali, quietinho, brincando ali, e houve uma espécie de descoincidência, né? Eu me senti me afastando um pouco do meu corpo. E ao acontecer esse afastamento, né, eu identifiquei a presença dessas 3 criaturas pequenas, né, pareciam 3 crianças, mas elas não eram crianças, né, elas eram pequenas, pernas, braços normais, né, figuras humanoides, né, mas elas não tinham as características de uma criança, a cor da pele, né, de uma criança. E aí, nesse momento, elas se acercavam de mim, assim, com tranquilidade, parecia uma coisa muito normal para mim, aquilo, né? Nesse momento da descoincidência, eu me lembro que abriu na minha frente, né, uma tela mental, como se fosse uma tela de projeção, dessas que a gente vê, né? E aí se abriu, né, nessa tela a imagem das galáxias, assim, do espaço, das estrelas. Eu comecei a ver estrelas, aquilo tudo se movimentando, né, com muita energia, aquilo tudo muito bonito, né, eu não conseguia tirar os olhos daquelas imagens, né, olhando o sol, olhando aqueles astros todos que eu nem sabia direito o que era, né, e eu me lembro que uma delas, né, me informou, tá vendo o que está acontecendo aí, né, isso que está acontecendo aí acontece aqui, né, e mostrou, como me tocou, assim, né, acontece dentro de você, né. Então, essa informação, né, foi uma informação que eu nunca esqueci, né, eu nunca esqueci, isso ficou gravado dentro de mim, né, com muita nitidez, né, com muita certeza, né, com muita certeza. Essa é a última coisa que você se lembra dessa experiência, ou depois que ele falou isso teve mais coisa? Dessa experiência, né, depois que ele me passou essa informação, né, essa tela se dissolveu, né, eu voltei para o meu corpo, né, e continuei brincando ali. E você também não contou para ninguém? Mas de jeito nenhum. Por quê? Porque você, como criança, por que não contaria? Ai, Carlos, eu acho que isso tem a ver um pouco com o meu contexto naquele momento, que era o fato de eu estar bastante só, né? Eu não tinha outras crianças para brincar muito ali por conta desse contexto, né? E assim, hoje, né, como psicanalista, eu consigo dizer para você que eu tinha consciência do que estava acontecendo ali na minha casa, com a minha família. Então, eu achava, né, mesmo sendo criança, que aquilo não cabia. Você também não queria incomodar? Exatamente, né, exatamente. Agora vamos para essa frase, porque ela é profunda de um jeito, né? O que você entende hoje por o que acontece lá, acontece aqui? Então, eu acho que isso deu para mim, foi um embrião, assim, de considerar realmente, né, como a nossa visão de mundo, da realidade, das coisas, é limitada, né, que tem muito mais coisas, né, que a gente deveria considerar, observar, ou se abrir para a experiência, né, experimentar, enfim. Mas você não consegue ir além, no sentido de concluir, ou você teria, por exemplo, entendido na hora o que ele estava querendo dizer? Eu acho que deu assim, um senso de integração,
né? Como, eu acho que quando você me pergunta, né, se eu tive uma percepção de todo, eu acho que nessa, né, recebendo essa informação de que é algo que está fora e está dentro, né, que a gente percebe que não há separação, né, que não tem como, é como o efeito borboleta, né, não tem como a gente fazer algo, pensar algo, e isso não afetar as coisas à nossa volta, né? Essa frase me faz pensar o seguinte, que o que está fora parece ser infinito. Então, de uma certa forma, faz pensar sobre uma espécie de infinito dentro da gente. Exato, exatamente. Eu costumava, quando eu comecei a estudar, né, quando estava na escola, começamos a estudar química, essas coisas que a gente começou a aprender sobre átomos, moléculas, né, eu costumava lembrar dessa informação e eu falava, nossa, né, e se essa molécula for um sistema solar, né? Se esse núcleo for um sol, se esses elétrons forem planetas circulando em volta desse sol, né? Essas coisas que eu ficava pensando. O próprio desenho do átomo antes da física quântica, que era uma bolinha com 3 elipses, assim, lembra um pouco isso, né? Exato, exatamente, né? Mas dá realmente essa sensação, né, de que esse infinito para fora também é um infinito para dentro. Você falou da descoincidência do corpo, que é um termo bastante interessante. Eu queria perguntar o seguinte: você se viu afastando, se deslocando do corpo, e o seu corpo, ao contrário durante a sua EQM, o seu corpo continuou agindo como se não houvesse a descoincidência. Exatamente. Ele continuou brincando. Ficou lá, né? Eu entendo que é uma descoincidência, porque realmente eu me vi afastada do meu corpo, mas o meu corpo estava lá, ele não caiu. Mas você que via o seu corpo ali na frente, você em si era só um ponto de vista ou você tinha um segundo corpo? Eu sentia como se houvesse algo mais. Não era só a visão? Não era só a visão. Isso também vale a pena dizer que existem alguns outros relatos que falam disso, como o da médica a doutora Yvonne Kaysen, que ela estava correndo risco de vida, o avião tinha feito um pouso forçado no meio do gelo, ela precisava atravessar uma extensão de água, e no meio da travessia o corpo dela afundou, ela saiu do corpo, passou a ver de cima, aí o corpo voltou à tona e continuou nadando, porém ela continuou enxergando de cima. E ela tinha uma dupla visão, tanto de cima quanto do corpo. Eu pergunto se você também teve essa dupla visão. Nesse momento eu acho que não. Nesse momento foi como se a minha visão realmente tivesse se deslocado para trás do corpo, mas eu não via, por exemplo, as costas do meu corpo. Do corpo físico, não? Não via as costas. Então, como é que você entendeu que estava deslocada do corpo? Porque eu não estava, é como se os meus olhos não estivessem no lugar dos olhos. Essa é a maior percepção que eu tenho, né? Eu perguntei para você se você continuava brincando. Como é que você sabia que você estava brincando se você não via as costas? Porque se você não via as costas, você não via o corpo físico. Sim, mas é uma sensação... como que eu poderia explicar isso para você? Eu acho que uma palavra que explicaria seria uma expansão, né, para além desse corpo físico. O que faz você sentir que você fisicamente continuava brincando? Porque o meu corpo poderia dizer que ficou parado lá, poderia dizer que ficou parado. Mas você não o via? Eu só sabia que estava ali, né? Eu só sabia. Essa é a palavra, eu acho que mais adequada, né? Eu só sabia.
mas eu não estava atuando naquele corpo ali, naquele momento. Eu só sabia que ele estava ali. E esses 3 seres falavam olhando para você, não para o corpo, né? Exatamente, eles se referiam a mim aqui, né? Eu falo aqui, né? Porque realmente a sensação que eu tenho é de 2 planos, né? É de um plano onde eu estou aqui, lidando com estas coisas, e esse outro plano onde essas outras consciências estavam ali interagindo comigo. O que você consegue me contar dessas consciências? O que você via delas? Você falou que eram pequenas, mas não eram crianças. Que eram humanoides, quer dizer, tinham cabeça, tronco e membros. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Elaine, onde ela nos conta outras experiências e também responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?